Bom, pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre trabalho. O que é trabalho? É a quantidade de energia gasta para um corpo se mover, tá? Para um corpo se deslocar. No primeiro ano, a gente viu a fórmula do trabalho como força vezes deslocamento. Então, trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Por exemplo, a gente tem um bloquinho, imaginamos que nós temos um bloquinho aqui, e ele está aqui no ponto A. E eu pretendo deslocar ele até o ponto B, que eu tenho um deslocamento entre esses dois pontos. Para mim deslocar esse cubinho, eu aplico uma força. Ao deslocar esse cubo do ponto A ao ponto B, eu estarei realizando trabalho, que é representado pela letra tal, maiúscula, letrinha grega, ok? Olhando para a parte de eletricidade, supomos que nós temos aqui uma carga no ponto A, uma carga Q, e eu desejo deslocar essa carga até o ponto B. Eu deslocando essa carga, eu estarei realizando trabalho, ok? E o trabalho aqui é dado pela fórmula de energia potencial em A menos a energia potencial em B. Também pela fórmula de a carga, né, vezes a diferença de potencial. Diferença de potencial A menos B. Então, essas são as duas fórmulas. O trabalho, unidade de medida dele é o joule, ok? E essa diferença de potencial elétrica aqui é que aqui existe uma quantidade de energia aqui outra. Por isso, essa carga consegue se deslocar de um ponto maior para um ponto menor, tá? Sendo esse deslocamento denominado como trabalho. Potencial elétrico é a quantidade de energia necessária para mover uma carga. Pegamos aqui uma carga aqui no ponto A até um ponto B, tá? Então, para que essa carga aqui se mova de um ponto A a um ponto B em uma região de campo gravitacional, é necessário que essa carga tenha o quê? Um potencial elétrico. O potencial elétrico, a gente já conhece ele. Ele é representado pela letra V. A unidade de medida dele é o volt. Também pode ser denominado como tensão, tá? Potencial elétrico como tensão. Tem esses dois nomes. Sua fórmula matemática é essa daqui. Potencial é igual a energia potencial dividido pela carga Q. A energia potencial é dada pela constante do meio vezes a carga fonte vezes a carga prova dividido pela distância. Diferença de potencial é representada pela letra U. Unidade de medida também é o volt. Pode ser denominada como DDP ou voltagem. O que ela é? São dois pontos que possuem potenciais diferentes. Aqui um potencial maior e aqui um potencial menor, ocasionando assim um deslocamento de elétrons do ponto maior para o ponto menor, definindo assim corrente elétrica.
Corrente elétrica é o deslocamento ordenado de elétrons de um ponto para o outro, sendo esse ponto com potencial maior que o ponto B. Por isso, ocorre o deslocamento desses elétrons. Um exemplo disso, quando você tem um fio, supomos que seja o carregador do seu celular, você coloca o carregador na tomada, certo? Aqui, supomos que seja 110 volts, a diferença de potencial. A corrente elétrica vai passar pelo fio condutor até chegar no celular. Ou seja, não é o celular que vai, claramente, obviamente, que vai transferir energia, mas que vai receber energia de um potencial maior para um potencial menor. A fórmula matemática de diferença de potencial é U igual a potencial de A menos o potencial de B. Fórmula da DDP.